Olá, bom dia pessoal. Cadê a coruja? Ai meu Deus, a coruja! Vou pegar a coruja, vou entrando. Ai, bom dia! Ou, se é inglês, morning, morning. Vamos lá, gente, entrando todo mundo, a corujinha tá aqui. Bom dia. Bom dia da Austrália, né? Aqui, eu sei que no Brasil já tá à noite. Bom dia da Austrália. Vamos entrando, galera. Vai, por favor, aí falando onde que você está novamente. E de novo, só para me lembrar, tá? Então coloque aí o país que você está, por favor. Gente, o Telegram tá bombando. Quem não entrou tá perdendo várias dicas, porque lá, ó, as pessoas que estão aqui. Oi, Michele, de Curitiba, boa noite. Tá aí, Lucas? Então, o grupo do Telegram tá bombando, hein, gente? Então, eu tô colocando lá vídeos práticos para vocês fazerem com as crianças, tanto em inglês quanto português, quanto para bebezinho também, crianças menores, né, que ainda não falam. Brasil, Keila, já postei lá, viu, Keila? O nome de vocês que vocês deram pra corujinha. Então vamos lá. Quando vocês colocarem, então eu vou tirar no final, vou tirar outra foto com a corujinha, tá? Vou deixar o pessoal entrar mais pra gente continuar. Rio de Janeiro, que legal. Então, gente, muita gente, assim, de vários lugares do mundo, gente, tá me mandando, né? Como que eu faço isso? Como que eu apresento isso? Como que eu posso resolver isso? E eu tô ali no Telegram, se vocês lerem, tem muita coisa. Quem vai entrar agora, então, depois da live, você pode ir lá. Na minha bio tem um link que tá escrito maratona, aí você clica, aí você vai baixar vai colocar seu e-mail e depois você clica de novo e vai aparecer lá para entrar no Telegram, tá bom? Que é o nosso grupo VIP. Que é depois da live, eu dou toda a assistência lá e você pode deixar sua mensagem, que se não der na hora eu respondo depois. Dou dicas, tô colocando então os vídeos lá. Então, basicamente, gente, são os meus segredos, tá? O que eu faço uma criança falar, como eu faço uma criança falar outra língua. E tá dando certo, porque as mães estão colocando, ai, consegui, ai, falou, nossa, que legal. Não é mágica, gente, é método, tá bom? Então, a gente tem mais aí 6 dias, né? Só esperando um pouquinho o pessoal e a gente já vai começar. Não, vamos começar agora, vai. Preparados? Então vamos lá. Gente, a gente tá agora na empolgação total. Por quê? Porque a gente já sabe que o nosso filho não vai falar outra língua se ele não tiver exposição, se ele não ouvir muito e se ele não tiver a necessidade de falar. A gente já sabe que não tem milagre que faça uma criança falar, né? Tanto uma língua quanto duas línguas, se não tiver essa troca. Então a gente já sabe disso. A gente sabe que a gente tem que escolher uma estratégia, um método para usar dentro de casa, que a família, né, o pai, se vocês moram todos juntos, tem que estar em harmonia, e às vezes isso não acontece, tá? E numa outra, eu acho que não sei se é amanhã ou na outra live, eu vou falar sobre isso. Às vezes não acontece essa harmonia do pai ou da mãe, né? Então, às vezes a mãe, ela quer no Brasil, ela quer criar o filho, ela só quer falar inglês, mas aí o pai não concorda.
Porque ele não sabe inglês, porque ele não vai entender, porque ele pode ficar desconfiado. Então, isso acontece muito. E a mesma coisa para quem mora fora do Brasil. Então, às vezes, né, a maioria das mães. Não, acho que não é a maioria, mas muitas delas são casadas com gringos. Ou os pais brasileiros são casados com as gringas. E aí tem esse lance, né? Ué. Mas então a gente vai. A gente sempre falou inglês um com o outro. De repente, chegou o bebê e você quer trocar essa dinâmica familiar? Você quer trocar? Tá indo tudo bem, 5 anos de puro amor, tal. E aí chega o neném, a gente troca a dinâmica e eu já não vou mais entender o que você tá falando com ele, né? Então, como que isso também acaba sendo um obstáculo, né? E eu tenho mamães, né, que já se abriram comigo e falaram: Paula, eu não falo tanto português com meu filho porque meu marido não gosta. Eu não falo tanto português porque ele não entende. Então ele não faz muita questão dele vir para a escolinha de português, ele fala mal do Brasil, coisas assim que a gente vai falar sobre isso, né, que são sobre as atitudes. Então, a gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar em tudo. E se não pensar, não tem problema. Mas aí vai vir um obstáculo e você vai pensar: será que é normal? É. Alguém já passou por isso. É normal. E já tem alguém falando sobre isso para te ajudar também, tá bom? Então tá todo mundo animadíssimo na empolgação. Vocês sabiam que numa maratona o sentimento de empolgação ele dura nos primeiros 5 quilômetros? Então veja, ó, se for a São Silvestre, que agora tem 15 quilômetros, né? São Silvestre tem 15 ou tem 12? 15. Então veja, se vai durar 5 quilômetros mais ou menos, é só um pedacinho, né? Então, imagina aquelas super maratonas de Londres, de Boston, de Nova York, que tem 42 quilômetros. 5 quilômetros somente é da empolgação. É pouco, né? Porque é um sentimento, é igual qualquer coisa, né, gente? Vou fazer dieta, tô empolgada. Uhul! Aí consigo lá 2, 3 dias. Vou pra academia, tô empolgado. E aí, então é a mesma coisa. Quando a vida real começa a voltar, e eu sei que pra gente tá tudo muito diferente pra todo mundo, né? Nesse contexto que eu nunca vivi antes, né? Num corona, uma pandemia, nem vocês. Mas a vida ela vai começar a voltar no sentido de a escola vai acontecer, né? O seu trabalho ou as suas atividades. Então as coisas, elas vão começar a voltar ao normal. Então esse momento que você tá tendo com a língua, né? Você pode pensar assim: nossa, meu filho faz tempo que não tá indo tem as aulas online, mas não tem os amiguinhos, essa exposição. Então, o inglês dele deu um boom. A gente tá falando muito mais inglês. E no Brasil, e fora do Brasil a mesma coisa. Nossa, o português do meu filho deu um boom. A gente tá falando muito mais em português. Por quê? Porque esse contexto permite que a gente dê muita exposição. Então, muita exposição na língua, muita exposição na língua. E tem a brincadeira, tem a troca, falar com a vovó, pelo videocall, com os priminhos. Então, é por isso que dá esse boom na língua. Mas quando volta à vida real, o que acontece? A outra língua, a língua majoritária, ela engole. Entende? Então, e não é por maldade. E não é por maldade, é porque a vida do seu filho, ele vai estar em volta de pessoas, de amiguinhos que ele ama, que ele se relaciona, que ele aprende e que são como ele, né? Então, esse negócio da língua é incrível como eles entram na escola e a língua ela começa a desaparecer. E aí, como que a gente vai deixar o ambiente bilíngue? Como que a gente vai deixar então? Ok, na escola ele tá lá, eu sei, tá tendo muita língua, ele tá aprendendo, isso é saudável, mas na hora que ele volta para casa, como que eu transformo o nosso lar num ambiente bilíngue?
Pra gente, senão ele vai, porque assim, é normal a criança chegar da escola e ela quer contar tudo o que aconteceu. Nossa, mãe, você nem sabe o que aconteceu. Ai, na hora do lanche aconteceu isso. Em inglês a mesma coisa, né? Então foi na escolinha, na Austrália, Mom, you don't know what happened to me. E aí a criança começa a te contar tudo naquela língua. E aí você vai fazer o quê? Não, filho, não fala nessa língua comigo. Vamos falar em português. Ou não, vira a chavinha. Não é assim. A gente tem técnicas para fazer a criança falar aquela língua que você quer também. Mas isso a gente já fala de amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai falar das técnicas disso. Hoje, o que eu vou te falar? Eu vou falar para você, atenção, que não tem garantias que o seu filho vai se tornar bilíngue ou não. Nossa, Paula, pesado isso. Tô te falando, atenção, atenção. Não tem garantia, não há, ninguém pode assinar um contrato garantindo que o seu filho vai se tornar bilíngue. Como assim? Por que não há? Porque não há garantia em nada nesta vida. Não tem garantia, não existe. Não existe. O que existe, então? Existe práticas. O que as pessoas fazem, né? Então, vou dar um contexto, vou, assim, falar um pouquinho da minha vida, né? Pra quem não sabe, eu tive câncer de mama no começo desse ano, em janeiro. Eu falo abertamente porque, assim, eu já tô super bem, já não tenho mais nada, tô curada e só faço um tratamento hormonal. E aí, eu queria todas as respostas da médica. Eu falei assim, eu vou ser curada? Esse remédio vai funcionar? Isso vai ser... E ela falava assim, eu não tenho garantias de nada. O que a gente tem são experimentos. Então, a gente tem os experimentos, né, que já acontecem há muitos anos. E aí, ela vai falando. Então, esse daqui é indicado para mulheres mais jovens, que ainda não têm filhos, que é o seu caso. E aí, ele vai apresentando possibilidades, né? Trazendo isso para o bilinguismo, o que eu falo para você? Olha... Tem estudos, né, que pegaram as famílias e aí começaram a analisar as práticas das famílias. Então, imagina que aqui é o grupo 1. As famílias, então, criaram os filhos bilíngues e os filhos, eles falam, eles conversam, eles são bilíngues ativos, tá bom? Então, tem esse grupo aqui. E o segundo grupo é o grupo das famílias que... tentou o bilinguismo, mas as crianças cresceram sem falar. Então, eles são passivos. Entendeu? Então, esse é o grupo de bilíngues ativos, a família, e esse é o grupo da família de bilíngues passivos. E aí, eles fizeram assim. Então, peraí, gente, olha só. Se nessa família... todo mundo falava português. Vou dar o exemplo do exterior. Ó, se nessa família o pai e a mãe falavam português, né? Nessa família também. Essa criança aqui cresceu falando português. E essa criança aqui cresceu rejeitando português. Ué, é sorte? É o quê? Né? O que eles fizeram de diferente que esse grupo de famílias não fizeram? Então, a mesma coisa em você, o inglês. Olha só, você fala inglês com seu filho desde pequenininho, desde que ele nasceu. E ele cresceu rejeitando, mas a sua amiga faz a mesma coisa. Então, por que o dela fala e o seu não fala? O que eles fizeram? Eles levantaram uma pesquisa, eles foram entrevistar, né? E essas crianças já são, assim, mais adultas, tá? Já passou um tempão. E aí, eu vou falar agora para vocês o que eles analisaram, tá? Se vocês puderem anotar, por quê? Porque depois você vai analisar se você está fazendo essas práticas. Se você está seguindo as mesmas práticas desses bilíngues que viraram bilíngues ativos, as crianças que conversam, as crianças que, na verdade, as crianças, elas produzem aquilo que você, né, ela vai de acordo com a sua expectativa, que é o tanto que você falou, o tanto que você deu de exposição, e ali ela está, então,
usando a língua. Então, prontos aí para anotar? Prontos para anotar, gente? E onde que tá aqui? Todo mundo pronto para anotar? Cadê meu papel? Ah, tá aqui. Ai, que susto! Tá, achei. Sim, Thaís, prontinha? Todo mundo? Ai, ai. Então, vamos lá. Essa pesquisa foi dada pela autora desse livro que eu amo, tá bom? Ó, Raising a Bilingual Child, da Barbara cadê o nome dela? Aqui, Barbara Pearson, tá bom? Então, ó, a pesquisa foi dessa PhD aqui em bilinguismo. Então, primeira prática, não tá por ordem de prioridade, tá bom? Então, pode ser em qualquer ordem. Primeira prática, falar sempre a língua. Ou se você não fala sempre, você ter o seu momento de exposição com muita quantidade de horas, né? Então você tem que falar muito ou fazer muita brincadeira, ter muito contato da exposição da língua estrangeira. Tá bom? Consequentemente, mas aí você podia falar, ah, não, Paula, mas aí só tem contato, dá a impressão assim, que é só ouvir, né? Ah, tá ouvindo a TV, tá ouvindo a mãe falar, tá ouvindo. Só que isso não faz ninguém falar. Lembra que tem que gerar a necessidade de falar? Então, para criar necessidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interagir. Então, você tá brincando, né? Então, filho, é sua vez. Fala pra mamãe. No inglês, a mesma coisa. Então, você acabou de ensinar os vocabulários, né? Brincando. E agora você vai ensinar, filho, agora você vai ensinar não sei, Homem-Aranha, o Spider-Man. Agora você vai ensinar a Frozen, a Elsa. Agora você vai ensinar. Então, você tá fazendo a criança ter a necessidade de falar. Entendeu? Então, naquele momento, você tá ali junto, mas depois você vai vendo ele fazendo sozinho, sabe? Muitas mães já me falaram, nossa, Paula, depois que você me deu essa dica, eu vi minha filha sozinha, brincando em português com a boneca, e minha filha não fala muito português. O que ela sabe, ela estava falando com a boneca. Entendeu o peso disso, da necessidade, e de você tem que criar? A criança, ela não vai criar por algumas, tá? Vou dizer assim, 1% pode ser que chegue e comece a falar na outra língua. Agora mas isso é muito raro. Então você que tem que guiar aquilo, tá bom? Então, primeira coisa, falar muito e fazer a criança interagir muito. Tá bom? O próximo, contato com familiares que falam aquela língua. Tá bom? Contato com familiares que falam aquela língua. Só um pouquinho, pessoal do Brasil, que eu sei que muitos de vocês não têm nenhum familiar que fale o inglês ou que fale a outra língua. Eu já vou falar sobre isso, tá? Então, o pessoal que mora fora, de alguma forma, gente, o laço emocional tá na pesquisa, não só desse livro, como em outros livros. A língua, ela é afetiva. A língua, ela é afetiva. Então, se eu amo a minha vovó, porque ela sempre tá aqui, eu tenho um relacionamento, e eu sei que ela não fala aquela língua, eu vou tentar falar com ela no português. Entendeu? Então, você tem que criar essa conexão, ou com a vovó, com o vovô, com os priminhos. Eu já falei ontem e vou repetir isso. As crianças que falam a língua estrangeira, elas acendem uma chama no seu filho para ele querer falar a língua estrangeira.
mesmo que ele não saiba. Porque a criança, uma coisa puxa a outra. Uma criança vai pegar, vai começar a brincar no parquinho e ela vai começar a falar e vai começar a interagir. Entende? E mesmo que não saia naquele momento, fazendo muito isso, né? Muita repetição, as crianças começam a falar. É incrível. Então você tem que criar a conexão, tá bom? E aí pode ser, se vocês vão pro Brasil no final do ano, então você lembre isso, mas nunca ameaçando, tá? Se você não aprender português, a gente não vai pro Brasil. Se você não aprender português, a vovó não vai vir. Gente, não. Isso você tá simplesmente matando, tá bom? Você tá matando a qualquer razão que seu filho tenha para falar português. Então, se você faz isso, analise. Como que você faz essa abordagem? Então, filho, olha que legal. A gente vai levar a vovó na praia. A gente vai levar a vovó pra ver canguru. Mas a vovó não fala inglês, filho. Então, você que vai ajudar a vovó, combinado? Pronto. Você deu uma outra visão pra criança, entendeu? Você não precisou ameaçar. Mas, ao mesmo tempo, você deixou ela com um compromisso de ter que fazer aquilo, porque a vovó vai no final do ano. Ou a vovó, os priminhos, tá bom? No caso do pessoal que mora no Brasil, né? Esse contato. Algumas crianças têm familiares, né? E tem tias e tios que moram no exterior, por mais que sejam brasileiros. E aí pode ter esse momento também de falar inglês. Pode ter os priminhos lá e vocês podem fazer a hora do inglês com ou um dia do inglês, da brincadeira do inglês, outro dia uma brincadeira do português, né? Que o priminho que tá lá que quer aprender português. Então, assim, você criando essa proximidade, né? As crianças falam assim, não, eu tenho que falar português porque eu vou falar com meu primo e meu primo não fala inglês. Então as crianças, elas têm esse senso de conexão mesmo, né? Então, tá aí. Então, esse é o contato dos familiares que moram fora. Oi, Sheila. Eu vou responder daqui a pouquinho, tá bom? Eu tô vendo aqui suas perguntas só pra eu não perder o foco aqui, tá? Então, já falamos do contato com familiares, falar muito, né? Muita exposição, muita necessidade. 3, viajar para o país que fale a língua, tá? Viajar para o país que fale a língua. Então, a gente vai para Disney. E tudo isso você vai motivando, né? Não vai falar, vai pra Disney, você vai ter que falar inglês com Mickey, viu? Porque eu pago escola. E aí, gente, não. Por favor, não tô falando que é vocês, tá? Mas eu já vi casos assim lá no Brasil, quando eu dava aula. Então, você tem que criar aquela chama. Filho, o Mickey fala inglês. E não fala português, porque ele tá lá nos Estados Unidos, né? E aí, como que a gente vai falar? Oi, Mickey, tudo bem? Hi, how are you? E aí você começa ali a despertar aquele interesse nele, aquela chama, entendeu? E lá você precisa criar oportunidades. O Mickey nem fala nada, né? Só um exemplo. Mas você tá dando oportunidade, você tem que dar oportunidade do seu filho, de alguma forma, se interagir. Então lá, se vocês, não sei, se tem grupo de crianças, sabe? Às vezes você vai para algum lugar, para um restaurante, para um cruzeiro, que enquanto os pais fazem alguma atividade, tem um lugar específico para as crianças. Não sei se vocês já viram isso. Ali, gente, é um ótimo lugar para o seu filho interagir. Então, você começa a procurar coisa, a caçar coisa. Onde tem... Não, o Mickey é multicultural, eu sei. Mas lá nos Estados Unidos ele fala inglês. Então, você vai começar a procurar lugares onde possa achar isso. Ah, ok, Gente, igrejas, independente da sua religião, tá? Igreja, domingo de manhã... tem escolinha das crianças. Eles só vão falar aquela língua. Seu filho vai ficar 2 horas lá, só interagindo naquela língua. Então, assim, no clube, sabe? Você precisa
ampliar o seu conhecimento de onde o seu filho pode falar inglês. Entendeu? A mesma coisa, então, do Brasil. Lá, na verdade, quem vai pro Brasil e deixa as crianças uma semana na praia com os primos, o português dá aquele boom, né? Você não precisa estar por perto, porque às vezes os pais, não por maldade, tá? Mas acabam intimidando um pouco as crianças, principalmente se você corrige muito, né? Se você falar, não é uma, é um. Se você, dependendo de como você faz essa abordagem, a criança ela fica mais travada, né? Então, ontem uma mãe, alguém falou assim pra mim, nossa, a minha sobrinha, quando ela fala comigo no telefone, ela começa a falar em português, mas ela fala no português do jeitinho dela, né, gente? Um português que ela tá aprendendo e comunicativo. Aí ela falou assim, mas quando a mãe e o pai chegam perto, ela trava. Entende? Então, assim, eu tenho que deixar o ambiente o mais confortável possível. E isso é uma análise também. Então, se você pode falar, foi você, né? Então, se você fala, perdi o foco. Não, se você deixa, então, o ambiente mais tranquilo para o seu filho falar, entendeu? Para o seu filho se expressar, beleza. Então, você tem que analisar se você tá fazendo isso também, né? Porque muitas vezes, gente, muitas vezes não, a maioria das vezes, a gente tem que mudar a nossa prática, não a prática da criança, entendeu? A gente muda o nosso jeito de fazer aquele negócio. Tá bom? Então, próximo. Contato número 4, a gente tá. Contato com a comunidade, tá? Então, pessoal que mora fora, comunidade aí brasileira, portuguesa ou que fale essa língua, né? Timor-Leste, gente, aqui na Austrália eu conheço tanta gente assim, que eu nem sabia que, sabe, esses lugares falavam português. Olha o nível. Então, assim, Timor-Leste, angolano. Então, você acaba aí despertando na criança também um senso de, ok, não é só minha mãe e meu pai que falam português, né? Alguém me contou uma história, acho que foi no Telegram, que a mãe só falava em português com a filha, depois a filha entrou na escola e não queria mais falar português. E aí saiu uma oportunidade para elas irem pro Brasil. Chegando no Brasil, né, a menina, assim, no aeroporto, viu todo mundo falando português e ela falou assim pra mãe dela, nossa, essa língua existe mesmo, não é só você que fala ela, mamãe, essa língua existe. Porque precisa dar uma dimensão que existe, outras pessoas também falam. Então, no Brasil, se tem uma comunidade, se você conhece alguém, mães, que tem os filhos bilíngues, que se reúnem, sabe? Vê se tem no seu bairro, vê se você consegue começar um. É esse contato, entendeu? Vê se tem crianças que acabou de chegar do exterior. Tem que sondar. E quando a gente tem uma comunidade, como aqui, tá todo mundo com o mesmo propósito. No Telegram, tá todo mundo no mesmo propósito. Quando a gente tem essa comunidade, as pessoas vão aparecendo. Não, meu filho fala inglês e a gente poderia se encontrar. Entende? Então, graças à globalização, meu Deus, obrigada, a gente consegue achar pessoas, né, que vão ajudar a gente. E vai ser uma troca, né? O meu filho fala português, o filho dela fala inglês, e colocar isso numa dinâmica, assim, super legal, saudável, entendeu? Próximo. 5. Os colégios bilíngues ou as escolas de português que tem fora, né, do Brasil. Então, lembra o que a gente tá falando, das práticas, como que eu vou transformar, então, a vida do meu filho, né, que práticas que eu vou fazer para potencializar, para que ele fique um bilíngue ativo. Então, os colégios bilíngues, por que ajuda? Porque a criança passa várias horas na semana lá, entendeu? Então, tem uma exposição
muito maior do que ele teria em casa, por exemplo. Geralmente, as escolas bilíngues têm 1 hora por dia, o que eu acho que é pouco. Mas tem algumas que são 2 horas por dia, então são 10 horas por semana, né? Você precisa contabilizar quantas horas de exposição, contato com a língua o seu filho está tendo também, porque lembra, quanto mais exposição, necessidade, mais a chance dele, então, de interagir, de falar aquela língua, tá bom? Número 6. Isso é muito importante. Colégios bilíngues parecem mais escolas de inglês no contraturno. Sara, isso é muito, muito sério, porque a escola bilíngue não tem esse perfil, não deveria ter, e ela não foi criada para ter esse perfil de escola de idioma num segundo turno, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas ali não seria. O bilíngue são 2 mesmo, né? Então ele tem a parte do português, do inglês, tem as disciplinas ali também. Mas aí isso fica para uma outra live. Você tem que ter consistência, né, gente? Escolher o método? Escolhi. Mas um dia eu uso o One Parent, One Language, outro dia eu uso o Mixed, outro dia eu uso esse. Não. Você vai escolher, você vai ver um método que tá de acordo com a sua família, né? Com a dinâmica, com o que você pode fazer. Tentou ali aquela semana, eu não consegui fazer, porque isso. Então, eu vou tentar colocar vou fazer o mixed, né? Então, eu tento fazer assim. E aí, você vai vendo conforme a sua circunstância. Veja, a sua circunstância, ela não pode mudar diariamente. Porque isso é uma rotina, lembra? Isso é uma rotina, isso é disciplina. Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes, o seu filho não falta sempre na escola, né? A rotina dele é ir pra escola. Mas às vezes ele tá doente. E aí ele não pode ir pra escola. Então sai da rotina. Mas aí pode ser que seja naquela semana ele ainda não esteja bem. Então naquela semana você vai mudar um pouco a rotina. Ele não vai fazer o que ele fazia, ele não vai fazer esportes, ele não vai pro futebol, ele não vai, sabe? Então você vai adaptar conforme a circunstância. Tudo tem que ser intencional. Então você vai pensar, por que eu tô mudando essa estratégia? E por que eu não tô mais fazendo outra? Porque se eu mudo toda hora, é inconsistência. E a inconsistência não leva a lugar nenhum, entendeu? Então, o ideal é você... Não tô falando que é arbitrário, hein? Já dei exemplo, não é arbitrário. Você vai fazer de acordo, você vai refletir sobre aquilo e fazer de acordo com as circunstâncias de vocês, tá bom? 7. Você precisa de auxílio extra, materiais extras, tá bom? Só você falando, só você brincando, fica muito sobrecarregado. Fora que o seu filho, lembra, ele precisa ver português ou inglês de outros lugares. Então, ele pode ver do livro, né? Que aí você vai, então, fazer a leitura. Leitura de livro, né? Já na língua majoritária, deveria ser feito todos os dias, pelo menos 15 minutos ao dia, tá bom? Livro, assim, gente, é uma coisa que tem que ter na vida do seu filho. Agora, se você quer introduzir, então, o livro em português, né? Se seu filho já sabe, se você sempre falou, então você faz todo dia a leitura do livro, livros novos, muda o jeito, muda a historinha, muda o jeito de falar para ele poder te corrigir, para fazer a interpretação de texto, para ver se realmente ele tá pegando. Do inglês, a mesma coisa. Agora, fala assim, Paula, mas meu filho, ele não sabe inglês. E eu tô começando agora. Eu posso ler um livro inteiro pra ele? Então eu vou pegar um livro meu que eu tenho aqui, ó. Dos números, né? Eu tenho em inglês. Então vou colocar ali. Numbers. Numbers. Como que é, filho, em inglês que eu falo? Numbers. Muito
bem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, esse é bem simplesinho, né? Então, esse, tudo bem você lê, ó. 1, 4. Mas aí, se você pega, por exemplo, a do Rei Leão. Deixa eu pegar um outro aqui. Não, do Feelings, ó, do Tommy. Tá vendo? Que quando você abre, tem mais coisas escritas. Se você lê tudo em inglês pro seu filho que nunca escutou, você vai assustar ele. Ele vai falar assim, mãe, tá chato, eu não entendi nada. E a mesma coisa em português. Se você não tá acostumada a falar em português, né? Porque o livro, a criança, ela descobre novas palavras, né? Você cria Então, a criança, ela precisa entender. Então, como que você vai iniciar o livro? Você vai apontar e falar coisas simples. Filho, happy. Happy. The train is happy. Happy, sabe? Então, você vai fazer coisinhas fáceis. Fáceis. Você não vai ler. Você pode só pegar a figura. Ô, filho. Sad. Sad. E aqui você mostra. Angry. Entende? Você não precisa contar. Você primeiro ensina coisas simples. E aos poucos, todo dia fazendo aquilo, você começa, né? E aí você vai interagindo com ele. E pode falar, e você, filho, quando você tá triste? Você interage, entendeu? Em português, a mesma coisa. Deu pra entender? Tudo, tudo. Se você fala desde do nascimento, tudo bem. Você leia, faça vozes. Nesse sentido, tranquilo. Principalmente para bebês, para crianças menorzinhas. Leia, faça vozes. Esse de explicar são para as crianças maiores, tá bom? Para as crianças maiores que não falam aquela língua. Ah, que legal! Oi! Vamos lá, gente. Que horas são, amor, por favor? 10h10. 10h10. Gente, uma coisa muito importante, essa. Muito mesmo, e eu vou contar uma história pra vocês. Uma mãe, não era brasileira, tá? Uma mãe, acho que ela era, não sei, russa. Ela sempre ensinou russo em casa. Eles moravam nos Estados Unidos e ela sempre ensinou russo. Ela e o marido, tá bom? Eles falavam inglês, eles sabiam falar inglês, eles falavam fora de casa. Mas dentro de casa, eles começaram a ensinar russo, né? E falando, não ensinar, falando desde bebezinho. Legal. A menina entrou na escola, a filhinha, 5 anos. E nos primeiros dias de aula, a professora chamou e falou assim: olha, você tem que parar agora de falar a sua língua, porque ela tá tendo dificuldades, tá? Ela tá tendo dificuldades para aprender, ela tá assimilando mais devagar, enfim. Ela não estava atendendo, né? Ela não estava naquela primeira semana. Ela não estava respondendo da mesma forma que as crianças monolíngues estavam respondendo. O que aí já é óbvio, né, gente? Porque assim, essa aqui é uma criança bilíngue e essas aqui são crianças monolíngues. Então, é óbvio que num primeiro momento ela ainda está estranhando. É óbvio, gente. E eu vou falar sobre isso na live de amanhã. Quais são as fases que a criança vai passar, tá? Mas aí, a professora falou assim, olha, para de falar essa língua. Fale só inglês.
Fale só inglês que ela vai deslanchar, tá bom? Bem, o que aconteceu? Ela começou a falar só inglês. Só que qual que era a língua de conexão dessa mãe e dessa filha? Qual que era, gente? Como é que eu vou mudar a minha língua de conexão com o meu filho de uma hora para outra? Não tem como. Não tem como. Ah, isso faz tempo, tá, mineira? Eu li no livro. Então, assim, naquele momento, toda a atitude positiva, veja, atitude positiva em relação ao bilinguismo veio por água abaixo. Por quê? Porque ela parou, eles pararam de falar a língua em casa, começaram a falar só em inglês, e a menina praticamente perdeu o russo. Veja, olha só. Se fosse você, né? Primeiro, você iria questionar a professora, porque aqui vocês estão munidas de informação. Aqui vocês estão buscando informação. Isso daqui é como se fosse uma leitura de livro, né, gente? Porque tudo que eu falo aqui são dos livros, das pesquisas e da minha própria experiência. Então vocês estão aí com informações. A professora fala isso e você não sabe nada sobre bilinguismo, né? E aí você simplesmente para de falar a língua. Se tinha algum relacionamento, então, com a família que morava na Rússia, parou, né? E tudo por conta de uma adaptação ali da escola, que, gente, a gente vai ver amanhã. Uma adaptação escolar, tá? Ela vai por fases e ela raramente passa de seis meses. Tá bom? Vou falar isso de novo. Adaptação escolar num novo país, né, de uma criança ou que a criança não fala aquela língua, ela raramente demora mais que 6 meses. Então, o que você prefere? Uma adaptação saudável, que você sabe que isso é normal, acontecer nesses próximos 6 meses, 1 ano, ou perder a sua língua para sempre? O que vocês preferem? Entende? Tem que pensar nisso também, né? Então, se você não sabe nada sobre o bilinguismo e você não tem aquele sentimento, aquele feeling, não, gente, o que essa mulher tá falando não deve ser assim. Eu devo procurar uma segunda opinião. Eu devo ver uma escola que lida com crianças que falam outras línguas. Não deve ser isso. E essa professora, gente, não é nem por maldade, né? Mas o mundo, né, esse monolíngue, os profissionais, na verdade, tem pouquíssimos profissionais voltados para o lado do bilinguismo. Entender a criança como dois. Gente, não dá para você lidar com o seu filho como se ele fosse um, né? São duas culturas, são duas línguas, são dois jeitinhos e tudo bem. E isso, tudo bem, mas eu preciso de profissionais que entendam isso, né? Como a fono. A fono tem que ser bilíngue. A fono tem que saber, pelo menos, ou se ela não sabe, aquelas duas línguas que a criança não tá falando, ela tem que entender o protocolo de famílias bilíngues. Porque se você fala, não, para de falar essa língua, primeiro, você quebrou um laço. Você quebrou um laço de conexão. Quais as chances da sua filha só falar aquela língua com você? Só expressar aquela língua com você? E estando triste em casa, quebrando uma conexão em casa, como que isso vai ajudar meu filho na escola, gente? Se a escola é o reflexo da minha casa. Como? Então, assim, meu filho ficou chateado, meu pai não fala mais a nossa língua, trocou. Claro que aqui ele vai conseguindo amiguinhos, mas e aí? Então, como que eu vou refletir? Sabe? Então, assim, tem que pensar nisso também. Então, essa fase da adaptação a gente vai falar amanhã, tá?
Todo mundo ligado aqui amanhã para eu falar de cada fase. Então, isso, você precisa ter uma atitude positiva em relação ao bilinguismo, né? Você tem que, então, ter ali, não, claro, não vai bater boca com o profissional, você não sabe nada, ó. Não, fala assim, olha, tá bom, eu vou procurar uma segunda opinião, né? De fono, de pediatra, de psicólogo, então, todos os profissionais, porque, gente, o bilinguismo, ele é complexo, porque tá tudo, a palavra complexo quer dizer tecido ligado, tá tudo ligado. O bilinguismo tá tudo ligado, tá? Emoção, relacionamento familiar, escola, tá tudo ligado. Então a gente precisa de todos os profissionais, né, que estejam alinhados. Por quê? Porque a gente está escolhendo essa forma de viver, a gente está escolhendo essa forma para a criação dos nossos filhos. Então, fica aí uma reflexão para vocês também, né? De analisar e de também confiar nas pessoas que já correram essa corrida, essa maratona, né? Então, na comunidade das pessoas que te ajudem, né? Não que te coloquem para baixo. Então, por exemplo, aqui no grupo do Telegram, você pode perguntar onde tem uma fono assim, onde tem uma fono daquele jeito. A gente pode se ajudar, a gente pode falar, entendeu? A gente não, claro, não vai dar diagnóstico, avaliação, mas a gente pode dar um outro caminhar em que pode mudar o direcionamento da vida bilíngue do seu filho. Tá bom? Então, nada de falar mal do Brasil, nada de falar de política na frente de criança, mesma coisa dos Estados Unidos, capitalista, McDonald's, aquelas coisas todas. Isso não vai ajudar em nada, tá? Isso não vai ajudar em nada enquanto o seu filho tá aprendendo a outra língua e você quer que ele crie uma conexão com aquela cultura, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar. Nossa, meu Deus, quanta coisa. E a nossa frase do dia, tem 10 minutos? Tá. A nossa frase do dia, que eu vou colocar lá no feed daqui a pouco, para vocês marcarem 2 pessoas e falarem o que vocês aprenderam hoje, tá bom? Fala pelo menos 2 coisas que vocês aprenderam. A nossa frase é a seguinte, atenção. Confie nas pessoas que já correram a maratona e chegaram até o final. Confie nas pessoas. Então, quais pessoas? A gente acabou de falar dos grupos, né? Das famílias que o bilinguismo se tornou ativo e das famílias do bilinguismo não se tornou ativo. Provavelmente, essas famílias não utilizavam dessas práticas, por alguma razão, tá? Às vezes não sabiam, não tinha informação, tiveram profissionais que acabaram dando a informação, né, mais fácil, para de falar a língua. Então, assim, a gente também não cabe julgar, né, gente? Ninguém, cada um tem o seu motivo. Então, essa é a nossa frase, né? Confie nas pessoas que já percorreram essa jornada, que já têm os seus filhos adultos ou adolescentes, né? Que conseguiram, que passaram por tudo isso. Às vezes foi inconsciente, né? Foi só por intuição a pessoa foi tentando dar, né, o jeito de fazer acontecer. Então, confie na comunidade que tem o mesmo pensamento que você. Alguma coisa, de repente, não concorde numa coisa ou outra, tá, gente? O que é normal. Mas a visão geral, não, é a mesma. Todo mundo quer que seu filho seja bilíngue. Então, de repente, uma técnica que não deu certo nessa, de repente a gente pode adaptar para outra, tá bom? Então, deixa eu ver se tem alguma lição de casa. Tem. A lição de casa vai ser você contar a historinha do livro, tá bom? Então, você vai pegar um livro para as crianças, então, pequenininhas. Se você já tiver em inglês, leia, então, o seu livro, né? Continue lendo. Para as crianças maiores que não falam inglês, você vai usar essa técnica que eu falei das figuras. Coisas fáceis,
tá bom? Você não vai ler tudo, blá, 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 blá. Não, você vai ver, vai apontar, vai ensinar alguma palavrinha, tá bom? É a mesma coisa em português. Em português, se o seu filho já sabe, você vai ler a história mudando algumas coisas, pra ver se ele tá ligado, tá? E depois pede pra ele recontar. Ele recontar. E aí você usa palavrinhas que ajudam. Por exemplo, então, daí, mesma coisa em inglês. Se você já conta, então, para o seu filho acima de 3 anos em inglês, a historinha, você pode tentar mudar uma cor, mudar o nome de um personagem e pedir depois para o seu filho corrigir ou contar a história da forma correta, tá bom? Gente, vamos lá as perguntas, então. Quantos minutos, amor? 10. Ainda 10, tá. A primeira semana na escola não é referência. Isso, Michele. Verdade. Eu ia questionar a escola, me recusar para ir mudar de escola também. E não é só a professora, porque não é só a professora, gente. Quando vocês vão procurar uma escola, né, é a coordenação, né, é a diretora. Tem que procurar saber, tem crianças aqui multilingües, porque, gente, isso é o mundo, sabe? Então, na Europa é assim, na Ásia é assim. Então, e claro que às vezes a pessoa ela não tem essa noção, né? Então procure uma escola onde o seu filho também vá se sentir bem, pertencente, né? Minha língua de conexão com a minha filha é inglês. Eu quero muito mudar isso. Então, olha, se você muda bruscamente, seu filho pode romper o relacionamento de vocês, tá? Então, o que você tem que fazer? Nunca é tarde, tá bom? Nunca é tarde pra nada. Seu filho ainda é pequenininha, sua filha ainda é pequenininha. Por que vocês não começam com coisinhas pequenas, primeiro? Só que lembra, ela só vai conseguir falar se ela tiver muita exposição. E isso, para uma criança acima de 3, 4 anos, isso só vai acontecer rapidamente se vocês forem para o país de origem, para o país que fale a língua. Entendeu? Se vocês forem para o país onde fale a língua e vocês tenham condições de ficar 2 meses de férias, e aí a sua filha poder ir numa creche, lá na escolinha, que você paga esse valor só para ela ter interação das crianças, e aí ela ouvir as pessoas falando com você em português, pode ser que nesse sentido, porque vocês mudaram de contexto e ali o português vai ser a língua que ela vai estar falando com você, isso pode mudar, isso tem uma chance muito grande de mudar. Mas tudo isso tem que ser planejado, né? Ser planejado, tem que preparar a sua filha, né? Já falando, filha, nossa, fala isso pra mamãe, a mamãe adora quando você fala isso. Vai ensinando frases prontas e fala que você gosta muito que ela fale em português, porque querendo ou não, né, você que permitiu chegar a conexão do inglês ter sido desenvolvida, né? Mas não fique triste, isso que eu falei é uma dica que pode dar certo, né? E você planejando aí para os próximos anos, né? Quem sabe? Precisamos ter coragem para enfrentar e não ensinar o bilinguismo. Para enfrentar e ensinar, claro. Muitos professores não entendem muito. É verdade, Sara. Prioridade nossa língua e cultura. Isso é até importante a gente verbalizar, né, para professora. Antes da criança entrar na escola, a gente fala com orgulho, tá bom? Meu filho é bilíngue. Meu filho é bilíngue, eu prezo pela educação bilíngue, eu gosto muito, eu estudo, conheço profissionais. Bom, se você quiser explicar, você explica. Ou não, você fala. Eu crio meu filho bilíngue, tá bom? Eu sei que no começo ele pode ter algumas dificuldades pelo fato de interferência de línguas, mas eu quero trabalhar com você nesse processo, tá bom? Eu tô disposta aqui, então me fala, sempre me dá um feedback de como foi, de alguma coisa que eu posso melhorar em casa. Trabalhe junto com a professora,
Primeira coisa, tá? Mostre que você está ligada. Que você tá ligada na parada. Que pode ser que no começo ele estranhe um pouquinho. Que pode ser que no começo ele faça muita química, não, mímica, né? Pra poder se comunicar com a professora. Não tem problema. Avisa, né? Fala, trabalha junto com a professora. A fono da minha filha já pediu pra eu esquecer o inglês até ela fazer 6 anos. Troquei. Ah, você falava só inglês. Você tá no Brasil? Que péssima orientação dela. A intenção era contribuir e não eliminar. Vocês estão aqui. Isso, no homeschooling, faço o currículo Kinder pela manhã e tarde português. Ah, entendi agora. Podemos, pode me dar dica para reforçar o inglês? Brincadeira, Sara. Brincadeira. Quanto mais sua filha estiver motivada, no sentido, eu vou usar esse inglês para alguma coisa, que seja para ensinar. Agora, eu sou a professora de inglês, filha. Você é professora de inglês, filha. Agora vamos ensinar todos os bonecos. Enquanto ela não ensinar todos os bonecos naquele dia, porque são horas de exposição, né? O reforço, eu sei que reforço a gente tem a impressão de dar mais conteúdo, mas no reforço é a gente dar mais tranquilidade para a criança falar, né, aquilo. Fico feliz que antes mesmo de nos orientar, propus a ideia de ler historinhas, amando e aprendendo muito para melhorar a comunicação com os meus sobrinhos. Muito legal, Sheila. Bilinguismo é a maior herança que podemos dar. É verdade, gente. Eu sou, né, tendenciosa para falar. Minha filha tem 2 anos e somente com 3 ela vai para nursery. Eu realmente fico confusa nesse período e tento fortalecer o português. E agora? Você fala, peraí, Thaís. Você fala em português? Amor, me ajuda aqui. Minha filha tem 2 anos e somente com 3, então ela não foi ainda pro nursery. Em inglês, eu acredito, né? Ela só fala em português. Ela só fala em português. Tá. Você vai ter que criar essas coisas que eu falei aqui do ambiente bilíngue, essa coisa de muita exposição, quer dizer muita brincadeira. Muita brincadeira. Muita brincadeira entre vocês, muita brincadeira entre os primos, muita brincadeira, atividades, né? Você vai ter que colocar o português na vida de vocês como uma forma importante, tá bom? Tô preocupada com o inglês. É isso? Aqui eles adoram a escolinha da mamãe em português, fazendo... Gente, eu tô ruim de leitura. Tá vendo? Fazendo amigos, né? Tarefas com os amigos que ficaram no Brasil. Nossa, muito legal, né? Muito incentivador. Thaís, se você tá preocupada com o inglês da sua filha, fique tranquila, tá bom? Com 3 anos, ela vai começar ali, você vai ver, tá? Já começa, então, a motivá-la, os amiguinhos, em inglês, que legal, leva ela no parque, faz amizade com outros amiguinhos, para ela perceber que o inglês não pode ser uma surpresa. Ela já ouviu outras crianças falando uma língua assim diferente, tá? Mas fica tranquila, desde que ela goste, ela se relacione ali, ela vai aprender essa língua o quanto antes. Fique tranquila, tá bom? Conversei com meu marido ontem e decidimos seguir o Opol. É isso mesmo. Firmeza, hein? Pra ele puxar minha orelha, eu vou puxar sua orelha. Então tá bom, gente. Acho que é isso, tá? Se ficou mais alguma dúvida, entra lá no Telegram. Deixa eu ver como eu tiro esse negócio aqui pra gente tirar a foto com a coruja, que já tem alguns nomes, gente. Olha, Gabriela, Boni, Coruja dos Sonhos, Mike, Olinda de Aulinda, Alfredo, Aulete e Billy. Gente, muito, né? Agora eu tô esperando vocês. Vamos tirar então a fotinho aqui?
que já tá acabando, a gente já vai cair. Vou turn off, vou tirar os comentários, se eu souber como faz. Fiz. Vamos lá, foto, dá um print. Gente, dá um print, já tá acabando aí. Pede pro seu filho escolher, me marca lá no Insta e vai lá pro Telegram. Tchau, gente!